Olá pessoal. Meu nome é Marcos Gomes. Eu faço parte do grupo Espírita Dr. Bezerra de Menezes, do município de Guarulhos, São Paulo. De acordo com as recomendações dos órgãos, dos órgãos de saúde, que estão tentando nos orientar acerca da forma correta de agirmos nesse período difícil que todos nós estamos enfrentando, esse período de quarentena, esse período em que se deve evitar as aglomerações, de pessoas. A nossa instituição está buscando uma forma, um meio, uma maneira de podermos chegar aos nossos tarefeiros, aos nossos alunos, aos frequentadores e aos amigos da nossa instituição. Então, nós estamos tentando iniciar um trabalho de gravarmos vídeos e esses vídeos, de acordo com a possibilidade, serão disponibilizados através das redes sociais diversas que nós temos à disposição. Bom, iniciando, vamos só relembrar, a nossa ideia hoje, pessoal, é de forma bem tranquila, viu? Bem serena, bem leve, mas também de uma maneira bastante séria, fazermos um pequeno estudo do Evangelho e tentando iniciar mais esse trabalho na nossa instituição. Só que antes de nós começarmos efetivamente a fazermos dessa maneira, vamos pedir, evidentemente, pela ajuda, pelo amparo, pela proteção dos bons espíritos, a fim de que esse pequeno estudo seja muito proveitoso para todos nós, que ele possa nos trazer consolação, que ele possa multiplicar a nossa esperança e, enfim, que esse pequeno estudo sirva para que a gente consiga mais força, mais vontade, mais determinação para passarmos bem por esse período difícil que nós estamos vivendo. O mundo vive uma pandemia. O Brasil vive uma pandemia. O estado de São Paulo, junto com alguns outros estados do nosso país, vive uma situação bem mais desafiadora, devido ao grande número de habitantes desses estados. Nós precisamos, sim, seguir as orientações dos órgãos de saúde no que diz respeito a não termos aglomerações, a fazermos uso da higienização, das mãos, usarmos as máscaras, ou seja, agirmos com muita prudência, com muita seriedade, mas nós não precisamos entrar em desespero. Nós não precisamos nos desequilibrar por conta disso. Vamos aproveitar, de acordo com as orientações, de acordo com as informações, os conhecimentos que a doutrina nos traz, vamos aproveitar para multiplicar, aumentar, fazer desenvolver a nossa fé. A certeza de que nós somos seres imortais. A certeza de que a Terra para nós representa uma escola, um hospital ou uma prisão. De que a nossa vida não é somente aqui na Terra. Nós somos muito mais do que esse corpo físico que nós estamos utilizando nesse momento para podermos adquirir as experiências necessárias a fim de construirmos em nós pessoas melhores. Então, vamos agir com prudência, observando as orientações, mas a gente não precisa se desesperar. Vamos ter fé em Deus. Vamos ter fé no futuro. Vamos tentar compreender que aquilo que hoje parece um mal avassalador, no futuro, quando melhor compreendido, poderemos observar que foi um período de grandes mudanças e que essas mudanças nos permitiram apontar para um caminho novo, um caminho onde o bem poderá ser mais rapidamente alcançado por todos nós. Bem, então vamos começar o nosso estudo, A gente sempre tenta com muita tranquilidade, viu? Com muita simplicidade, porque nós não somos doutores de nada, viu? Nós não somos especialistas de muita coisa não, viu? Eu diria que nesse caso muito pouca coisa. Mas vamos sim relembrarmos as orientações de Jesus, porque tendo por base as orientações de Jesus, nós certamente que alcançaremos os objetivos firmados para a nossa estada aqui nesse mundo de provas e expiações.
Bom, a ideia é que a gente abra o Evangelho. Eu já li, viu? Eu não abri de forma aleatória. Eu já li esse texto uma vez para me familiarizar com as palavras, né? E fica mais fácil a leitura. E depois nós vamos fazer alguns comentários a respeito daquilo que aqui será lido. O, o texto, né, que nós vamos ler está no capítulo número 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. O item é o número 4. O título é assim: Jesus na casa de Zaqueu. É um texto bastante interessante, viu? É um texto que traz para nós a possibilidade de grandes reflexões. Então vamos começar, né? Não adianta a gente ficar só falando, vamos começar, tá? Jesus, tendo entrado em Jericó, passava pela cidade, e havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, e muito rico, que, tendo vontade de ver Jesus, para conhecê-lo, não o podia por causa da multidão, porque ele era muito pequeno. Por isso correu à frente e subiu a um sicômoro para vê-lo, porque ele devia passar por ali. Jesus, tendo chegado a esse lugar, olhou para cima e, tendo-o visto, lhe disse: Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa. Zaqueu desceu logo e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo: Ele foi alojar-se na casa de um homem de má vida. Bom, só esse pequeno trecho já dá material para a gente fazer muitos comentários, né? Porque esse texto, evidentemente, que ele pode ser observado, analisado sobre pontos de vistas muito diferentes. Então a gente vai tentar fazer aqui de uma forma bem tranquila, tentando trazer esse conteúdo, né, para nossa situação de hoje, para o nosso dia a dia. Vamos tentar entender, então, naquela época, há cerca de 2020 anos, né, atrás, quem era esse Zaqueu, né? Zaqueu era um homem do povo, um homem comum, um homem trabalhador, um homem que tinha sua família. Zaqueu era um homem comum, não era um espírito puro, não era um ser iluminado, não era uma pessoa que já tenha conseguido alcançar, né, ou subir todos os degraus da escala evolutiva. Zaqueu era como nós, pessoas normais do dia a dia, pessoas que trabalham, pessoas que fazem coisas certas, pessoas que fazem coisas erradas ainda, né, que não se compraz, não sente prazer em fazer o que é errado, mas que ainda comete erros. Porque no grau evolutivo que nós nos encontramos hoje, pessoal, nós não suportaríamos o peso de não podermos errar. Então nós ainda erramos. Não podemos, evidentemente, sentir alegria, sentir prazer em fazer coisas erradas, mas nós ainda erramos. Isso aqui, eu naquela época, tinha sim as suas virtudes, tinha as suas imperfeições, como nós também as temos hoje. Era uma pessoa comum, uma pessoa que trabalhava, se alimentava, tinha as suas situações de prazer físico, né? Seja através da bebida, seja através, né, da sexualidade. Então, isso aqui era uma pessoa comum, um ser humano comum. E ele já vivia naquela época sentindo uma situação diferente, como muitos de nós já vivenciam hoje essa situação. Por mais que a gente busque essas satisfações físicas na vida, elas acabam por serem muito fugidias. Aquelas sensações de prazer, aquela sensação de bem-estar causada pela alimentação, comermos alguma coisa que é muito gostosa, por exemplo, né? Causa aquele sabor, é muito agradável. Só que ele passa muito rápido. Ele acaba muito rápido, ele não persiste, ele não permanece. A bebida, assistir a um filme, ouvir uma música agradável, aquilo tudo nos faz muito bem, só que não persiste. Tanto é verdade que a gente pode pegar a música que a gente mais gosta. Se você começa a ouvi-la repetidas vezes seguidas, chega um momento que ela não te causa mais o mesmo efeito, como se você estivesse a ouvindo, né, esporadicamente, de vez em quando.
Então, esses prazeres, essas satisfações da nossa vida, eles acabam muito rapidamente. E a gente sente depois, evidentemente, de ter vivenciado isso tudo, a gente sente um vazio. Mas será que a vida é só isso, né? Será que essa sensação de paz, de alegria, de bem-estar, aquilo que a gente entende talvez, né? Talvez que a gente entenda como felicidade, será que isso é assim mesmo, né? Será que essa felicidade, essa alegria, ela é muito fugaz, é como se fosse o ar, ela se desfaz no ar. Isso aqui eu já tinha esse sentimento naquela época, né? Ele já conseguia idealizar através do seu pensamento, ali potencializado pelo seu desejo, pelo seu sentimento, ele já podia intuir de algo que seria diferente disso, algo mais grandioso, algo mais permanente, algo que nós pudéssemos efetivamente sentirmos em grandeza, em intensidade e também em tempo de permanência. Isso aqui eu pensava, puxa, as ideias que esse Jesus traz, aquilo que o povo nos traz, né, tem trazido através de observações, as histórias que nos chegam, parece que esse Jesus tem algo diferente. Parece que ele tem algo diferente a nos oferecer. E aí isso aqui eu determinou que iria conhecer Jesus. Ele já tinha necessidade de conhecer Jesus. Porque como nós, muitos de nós, ele já sentia a necessidade de mudar a vida. A vida não pode ser simplesmente trabalhar, comer, beber, ter relações sexuais, se divertir um pouco, dormir e no outro dia ir de novo, e de novo, e de novo. Muitas vezes as pessoas elas se sacrificam a semana inteira na esperança de ter um final de semana talvez mais alegre, mais feliz, mas quando isso chega, a realidade não se concretiza, não acontece dessa maneira, e esses momentos de alegria, eu digo alegria porque felicidade mesmo, talvez a grande maioria de nós nem conheça, não é? Esses momentos de alegrias, eles são muito poucos. Isaqueu via em Jesus a possibilidade de ter algo diferente, então ele decidiu que ele iria conhecer Jesus. Chegando lá, evidente, tinha um monte de gente, né? Porque muita gente já está nesse ponto de transformação e carece de um novo limite, né? De um novo rumo, seguir um novo farol. Isaqueu viu na figura de Jesus esse novo farol surgindo na sua vida. E aí, chegando lá, foi difícil, tal, por conta daquilo que a gente já leu, né, ali no texto, mas ele encontrou uma forma. Ele encontrou uma forma, subiu lá numa árvore e ficou aguardando Jesus passar. Então percebam que já Zaqueu tinha necessidade, ele percebeu essa necessidade, ou seja, ele tinha vontade, mas ele agiu. Ele fez algo buscando essa mudança. Ele não ficou de braço cruzado, esperando, oh Jesus, me ajuda. Não, ele fez a parte que lhe cabia. Muitas vezes, pessoal, na nossa vida a gente tem vontade de fazer as coisas, tem desejo de mudar, de fazer coisas diferentes talvez, né? Mas só a vontade não resolve. É preciso a ação. Nós precisamos agir, colocar aquela vontade em movimento, realizando-a. Isso aqui eu fiz isso. E aí quando Jesus estava ali, Jesus é extraordinário. Jesus é o nosso modelo, é o nosso exemplo. Jesus passando por ali, trazendo aquela paz, aquela alegria, envolvendo aquele povo. Quando a gente via Jesus naquela época, a gente sentia o coração leve, suave, sereno. Era como se nós flutuássemos. Uma sensação que persistia, que não era fugidia enquanto estivéssemos ali na presença dele. A gente sentia essa sensação. E aí, Jesus, Zaqueu, desce logo
dessa árvore que é preciso que eu me aloje na sua casa hoje. Gente, isso é extraordinário. Vocês conseguem, pelo menos, imaginar a alegria, a felicidade real que invadiu o coração do Zaqueu quando Jesus aceitou entrar na sua casa, na casa do Zaqueu? Para nós é algo imaginável, sim, nós podemos imaginar. Nós não conhecemos a plenitude dessa sensação de felicidade, mas nós podemos imaginar. Imagina Jesus entrando na nossa casa. Que alegria, que felicidade, porque onde Jesus entra, a paz se estabelece. A alegria parece estar no ar, em cada partícula do ar. Eu digo mais. O amor do Cristo é tão intenso que parece que todas as moléculas que invadem e que dominam o ambiente, que elas ficam impregnadas desse amor que se traduz por sentimento de proteção, por sentimento de paz, por alegria. E tudo isso junto dá uma sensação de uma espécie de um amor fraterno, um amor que ampara, a pessoa sente-se protegida, sente-se amparada, sente-se motivada, sente-se grandiosa para poder realizar coisas que até então pareciam impossíveis. Então, foi isso que Zaqueu sentiu quando Jesus entrou na sua casa. A alegria, a felicidade de Zaqueu esteve presente a cada instante, a cada segundo. Ele sentiu-se pleno. Aquele vazio que até então lhe dominava, né? Ser cheio de vazio, se assim a gente pode dizer, né? Tem vezes que a gente se acha cheio de vazio. Aquele vazio que Zaqueu sentia desapareceu durante todo o tempo em que ele esteve à presença de Jesus. E aquele sentimento foi tão intenso que a partir daquele momento ele decidiu que tudo faria para poder seguir os passos do Cristo, porque ele via naquela situação a possibilidade de alcançar a felicidade, o preenchimento interior, a completude, se tem essa palavra, eu não me lembro, mas ele sentia-se completo, pleno, realizado, em paz, feliz, alegre. Ele foi tomado por uma sensação que quando ele olhava uma pessoa, ele via nessa pessoa o seu irmão. Então, ele era tomado por um desejo de ajudar as pessoas, de amparar, de proteger, fazer com que aquilo que ele estava sentindo pudesse ser levado para todos. Quando Jesus entra na nossa casa, é assim que a gente se sente, viu? E nós podemos convidar Jesus para a nossa casa. Nós podemos abrir a porta e dizer: Jesus, a minha casa que seja a sua casa. Que você possa sempre vir aqui. Para nós fazermos isso, meus amigos, né? Permitam que eu os chame de amigos. Para nós fazermos isso, primeiro nós precisamos decidir, tomar a decisão. Nós já temos a necessidade, nós já sentimos o vazio que preenche a nossa vida, né? Se assim é possível se dizer. Nós precisamos agora agir, colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou, vivenciando a indulgência, a benevolência, o perdão, colocando a prática da caridade como base de todas as realizações na nossa vida. Assim a gente vai conseguir convidar Jesus para fazer parte não somente da nossa casa, mas da nossa vida. E pouco a pouco a gente vai começar a perceber que aquele vazio que antes e que hoje ainda pode nos dominar, que ele vai diminuindo e a gente vai sentindo a vida com uma intensidade diferente. A gente vai sendo dominado por essa paz.
por essa alegria, por essa felicidade, por esse desejo de ser útil para auxiliar na construção da alegria daqueles que estão à nossa volta. Bom, vamos terminar, né? Que Deus nos proteja a todos vocês, meus amigos. Eu tô com saudade de todo mundo, viu? Tô com saudade de todo mundo. Que esse desafio possa ser superado por todos nós o mais rápido possível e que ao final desse desafio nós possamos olhar para trás e vermos que nós crescemos, pelo menos um pouquinho, mas percebermos que nós somos pessoas melhores, melhores no bem. Graças a Deus, graças a Deus.